Bom, o Agenor Ludgero Alves, ele foi uma das figuras mais importantes da história política de Caratinga. Ele foi presidente da Câmara Municipal, que na época correspondia ao cargo de prefeito, foi deputado federal, deputado estadual e chegou a ser eleito deputado federal, só que ele não assume por causa da Revolução de 30. Então foi alguém que dentro da carreira política chegou de vereador, presidente da Câmara, deputado estadual e ganhou a eleição para deputado federal, e só que ele não assume. Conheci Dr. Agenor mais de ouvir falar, dentro da minha casa, aqui ao lado, através do meu pai principalmente, e depois pelas histórias, pelo meu interesse pela história da cidade, pela história política. O comentário do Dr. Agenor é um homem lutador, político, que gosta de vitória, para ganhar espaço do trabalho dele político. Pessoa do Dr. Agenor, muito falada, muito querida, e também por isso muito contestada aqui em Caratinga durante várias décadas, né? Enquanto houveram eleições, o Agenor ele ganhou, o que demonstra a sua popularidade. Mas logo em 41 ele tem um atrito com a Igreja Católica e eles mandam um interventor para aqui que logo em seguida esse grupo que nomeou o interventor vão criar o PSD. E esse PSD, adversário do Agenor Ludgero, vai mandar na cidade durante várias décadas. E eles fazem questão de colocar o Dr. Agenor no ostracismo. Ninguém falava nele, ninguém falava dessa história, isso não era comentado e as gerações que foram chegando ficaram órfãos dessa história. Por exemplo, você tem ruas centrais com o nome de líderes do PSD e você não tem uma rua com o nome do Agenor. A presença dele sempre foi lembrada com muito carinho por todos, não é? Com muito respeito pelo que ele fez por Caratinga, né? O trabalho dele por Caratinga foi imenso na área política, na área também de melhoramento da cidade, né? A grande expectativa do município na época era pela chegada da estrada de ferro, né? E o Agenor consegue isso, né, junto às escalas estaduais e federais, e ele traz para Caratinga um ramal da Estrada Leopoldina, que é inaugurado como uma das maiores festas populares da nossa história. Também está associada ao nome dele iluminação elétrica numa maior escala, abastecimento de água, né? Enfim, melhoramentos que estão ligados ao nome dele, que trouxeram um avanço muito grande para a cidade na época. A gente passava aqui todos os dias, a gente tinha a oportunidade de sempre ver ele ali na porta, né? Cumprimentar, pedir benção, né? Benção, doutor. Era um homem que sempre andava de terno, gravata, um chapéu de Panamá e, quando ficou mais idoso, sempre uma bengala. Ele era uma pessoa muito elegante, muito culto, né? Que era o único doutor que tinha aqui de advogado que chamava de doutor era ele, porque não tinha mais. E a sua esposa, Dona Dazinha, foi a mulher mais elegante que Caratinga já viu. Esse Dr. Agenor, eu acredito mais ou menos 1925, que ele foi presidente da Câmara de 21 a 29. Essa aqui é um piquenique da família, né? Dr. Agenor, tem Dona Dazinha e a família, né? Eu acredito que seja lá perto de Dom Lara. Lá tem um terreno lá. Quando eu estudava piano, ele gostava muito de ouvir
A Açãozinha formou-se no Conservatório Brasileiro de Música no Rio de Janeiro. Assim que se formou, veio para Caratinga e começou a lecionar o piano. E a doutora Genor gostava de ouvir músicas novas e ele sempre chegava, pedia para assistir às aulas, depois dizia: na aula seguinte voltarei para ver se houve grande progresso. E na aula seguinte, mais a gente estudava para demonstrar e mostrar que realmente as aulas foram suficientes e houve então um grande progresso. Em 1930, essa casa aqui foi palco de uma batalha mesmo, né? Em 1930, com a Revolução, a chamada Revolução de 30, o Getúlio Vargas assume o poder e o Agenor Ludgero Alves ficou do lado da Aliança Liberal, que era contra, eles apoiaram o Prestes. E o Agenor e vários aliados dele têm que deixar a cidade. E essa casa conta-se, né, que foi palco de algumas noites de tiroteio, né? Inclusive conta-se que o Agenor corria de um lado para outra janela atirando para pensar que tinham muitas pessoas. E ele sai da cidade e eles programam de assassiná-lo aqui em Bom Jesus do Galho. O que acontece? O filho de um inimigo político dele, mas que tinha uma relação amistosa com ele, fala com ele da cilada e ele iria sair no comboio no carro do meio. Ele troca de lugar com esse inimigo político e vai no carro da frente. E isso faz com que ele escape da morte. Era um homem muito caridoso. Sempre ele passava e comprava tecidos para dar de presente aos seus empregados. Minha avó era quitandeira e meus tios eram os vendedores. O Euclides Bonfim, que era apelidado de Quinzinho, de Quidinho, e o João Bonfim. Saíram vendendo aí pela rua, mas viram um papagaio. O papagaio agarrou-se a um fio e ele foi armar o seu cavalete para colocar o tabuleiro e as quitandas todas caíram. E ele chorando, assentado no meio-fio, a doutora Genor chegou e perguntou o que tinha acontecido, mas ele tinha visto. Ele falou: hoje eu vou apanhar. Ele falou: meu filho, faça a conta. Quanto você perdeu que caiu tudo aqui no chão e você não vai poder vender? Ele falou: é muito dinheiro, doutora Genor. São 10 contos de réis. Ele tirou o dinheiro, pagou e falou: vai, meu filho, vai embora agora, presta contas à sua mãe. E ele fica no Rio de Janeiro há algum tempo e volta para a cidade depois de alguns anos. Quando ele volta, nós vamos ter uma eleição na cidade para vereadores que indicariam o prefeito. E o grupo do Agenor faz maioria. E o Agenor indica o Omar Coutinho como prefeito. Durante esse período, de 36 a 41, o Agenor volta a ter o domínio político da cidade. Em 1941, por conta dessa briga político-religiosa, ele perde o poder, aí definitivamente. Ele se sente traído por pessoas que eram muito próximas a ele e abandona a política e passa a exercer a advocacia. E depois de alguns anos ele vai para o Rio de Janeiro, onde acaba falecendo.